Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos.
nós possamos perceber e entender o Teu querer e o Teu propósito em nossas vidas. Oramos e clamamos isso em nome de Jesus. Se o mar me submergir, me alcançar.
Boa noite, queridos. Eu saúdo com a graça e a paz de Jesus. Amém? Amém. Esta igreja é uma igreja linda. E ela fica mais linda no período de férias, porque recebemos irmãos que vêm embelezar ainda mais esta igreja. Já foram dadas as boas-vindas, mas que vocês, queridos irmãos, pastores, diáconos, seminaristas, irmãos que trabalham servindo ao Senhor de alguma forma, porque senão não estariam aqui. Curtir Cabo Frio, um período tão agradável como este, estar na casa de Deus, porque os irmãos servem ao Senhor onde moram, onde residem com suas igrejas. Um abraço carinhoso aqui a Paduano, gente de todo lugar, os familiares do Norberto, essa turma toda bonita que está aqui. Um abraço para todos vocês em nome desta igreja. E enquanto estiverem de férias em Cabo Frio, que vocês se sintam muito bem. Estamos orando por vocês. Qualquer coisa, só nos procurar aqui. Estamos às ordens, tá bom? Para ajudá-los. O dia que o sol não aparecer bem, que não ficar bom para ir à praia, pode vir para cá. A gente bate um papo, toma um cafezinho, ora junto, tá bom? Sejam bem-vindos a Cabo Frio. Queridos, dentre as pessoas que nos visitam, temos a alegria de receber também pastores da família. O pastor Diogo está ali, o pastor Rodrigo está aqui. Eu convidei o Rodrigo, o pastor, para pregar nesta noite. Esse garoto, um garoto ainda, Deus o chamou para o ministério junto com o irmão, e ele hoje é pastor da igreja chamada Providence Church. É uma igreja em Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, num trabalho de plantação de igreja em Campinas, na região do Parque Prado. Deus está abençoando o trabalho, estão avançando, e com a visão também de plantação de igreja via pequenos grupos multiplicadores, que é como a igreja trabalha também lá em Knoxville. Deus abençoe. Ele é casado e tem a Elisamara, seus 2 filhos, meus 2 netinhos, os 2 netinhos mais lindos do planeta Terra. São os meus netos. Que todos os avós corujas digam a mesma coisa, tá certo? Reservo-lhes o direito de usar a mesma expressão, mas eu, como avô, afirmo que na minha leitura são os 2 mais lindos netos do planeta Terra. Quando vier o terceiro, serão os 3 mais lindos, e assim por diante, mas reservo-lhes o direito de dizerem a mesma coisa, tá bom? Queridos, é uma alegria ter pastor Rodrigo aqui. Deus o abençoe, bem-vindo. Mas vamos orar, né? Vamos orar por ele e por nós. Senhor Deus, muito obrigado por teres trazido o Rodrigo, teu filho, teu servo, para ministrar a tua palavra nesta noite a este povo aqui. Nós te louvamos por sua vida, sua família, seu ministério, e porque está melhor também de saúde. Esteve há poucos dias agora abalado também um pouco, mas tu o tens abençoado e ele está em condições de pregar. E que a palavra do Senhor, no poder do teu Santo Espírito, chegue à nossa mente, ao nosso coração. Usa o teu servo como instrumento do Senhor para ministrar a cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. É sempre bom estar em Cabo Frio. Eu quero pedir licença ao meu pai para lançar uma campanha. Como é o nome do menino que estava com a guitarra aqui, gente? Isaac. Gente, deixa o Isaac subir para tocar aqui em cima. É a coisa mais linda do mundo. O maior investimento que você pode fazer na vida dele. Parabéns. E que Deus realmente o separe. E que no futuro possamos ver o Isaac e outras crianças tocando aqui. Amém, irmãos? Isso é uma maravilha, uma beleza. O prazer dele, e os irmãos não viram que estão aí atrás, mas a vontade dele de subir aqui, mas o degrau foi mais alto que a perna. E não deu para ele subir. Então está lançada a campanha, deixa o Isaac subir. Deixa o Isaac subir para tocar aqui a turma aqui na frente, aqui, que não vai atrapalhar o pessoal não, tá bom, Judson? Depois eu resolvo o problema com meu pai em casa. É sempre bom estar aqui com os irmãos nessa noite, e é muito gostoso voltar aqui em Cabo Frio, na primeira igreja, e rever muitos conhecidos, amigos nossos, irmãos em Cristo. E é bom também ver outras pessoas que nós não conhecíamos. Isso é sinal que Deus tem acrescentado pessoas a essa igreja, e louvamos a Deus por isso, porque Deus tem agido aqui no meio dessa igreja, e ela tem se tornado cada vez mais relevante aqui em Cabo Frio. Deus abençoe grandemente os irmãos, e que Deus continue usando a vida de vocês para alcançar outras vidas para Cristo. Meu coração fica muito alegre todas as vezes que eu venho aqui nessa igreja.
Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite algo que Deus tem falado ao meu coração, e eu sei que os irmãos têm conversado bastante sobre discipulado, sobre fazer discípulos. Eu queria pensar com os irmãos um aspecto específico sobre isso, mas antes disso eu queria contar para os irmãos algo que o Davi, o meu filho de 4 anos, nos perguntou alguns dias atrás. Estávamos em casa e ele perguntou para minha esposa: mamãe, Jesus ainda tem os seus discípulos? E a resposta inicial foi: sim, Jesus ainda tem os seus discípulos. Ele falou: não, mãe, mas Jesus ainda tem os discípulos dele. E aí a gente teve que parar e perguntar: meu filho, o que você está querendo dizer com isso? Ele falou: não, eu estou falando assim de Pedro, aqueles homens. E aí nós respondemos: não, aqueles homens já morreram. E ele falou assim: eles estão no céu? Nós falamos sim. Ele falou assim: então eu vou encontrar com eles lá. Mas depois que nós rimos um pouco e nos deliciamos com essa pergunta dele, nós ficamos pensando, eu particularmente fiquei pensando no que ele estava querendo dizer com discípulos. O que ele entende com 4 anos como sendo um discípulo de Jesus Cristo? E aí nós precisamos então explicar para ele que discípulo de Jesus não foram apenas aqueles homens que caminharam com Jesus há 2000 anos atrás, mas todos aqueles que decidem realmente seguir a Cristo. Então Deus tem feito discípulos em todos os tempos, em todos os lugares, discípulos de Jesus Cristo, e tem chamado pessoas para se juntarem a Ele nesse caminho chamado de discipulado. Mas é tão interessante pensarmos nisso, porque é interessante pensar que a igreja tem retomado essa expressão discípulo, que durante um tempo ela foi abandonada no nosso meio, infelizmente, porque nós usamos outras expressões, como cristãos ou crentes. E eu fiquei pensando nesses termos e como que realmente discípulo é uma palavra que nós precisamos resgatar nos nossos dias. A igreja de Cristo tem sido chamada de crente, aqueles que são crentes em Cristo, não é assim? Mas se nós pararmos para pensar bem, a Bíblia nos diz que até o diabo crê e estremece. Então crer em Deus, crer na existência de Jesus Cristo, crer que Ele veio ao mundo realmente como Messias, não abrange tudo que envolve ser um seguidor de Jesus Cristo. Durante um tempo também os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos, e isso começou lá em Antioquia, cerca de 2000 anos atrás. Mas esse termo inicialmente servia para identificar uma pessoa que era partidária de Cristo, alguém que seguia os ideais de Cristo, que seguia a ideologia de Cristo, os ensinamentos dele. Infelizmente, ser chamado de cristão, principalmente nos nossos dias, também não significa uma pessoa comprometida com Cristo, porque temos muitas pessoas que admiram os ensinamentos, admiram a vida de Jesus Cristo, mas não necessariamente têm a Cristo como seu Senhor e Salvador. Por exemplo, o muçulmano tem Jesus como um dos profetas. Um dos maiores hindus de todos os tempos, que foi Gandhi, ele estudava as Escrituras, principalmente o Sermão do Monte, e ficava encantado com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, gostar de Jesus Cristo, gostar daquilo que ensinou, gostar do estilo de vida dele, não significa que você é um seguidor de Jesus Cristo. Agora, quando nós falamos de discípulo, não tem como a gente fugir, porque discípulo significa necessariamente alguém que está aos pés de outro, alguém que está caminhando com o outro, alguém que deseja imitar o outro, alguém que deseja, na verdade, ser como o outro. E é isso que significa ser discípulo de Jesus Cristo. Precisamos cada vez mais, então, retomar esse termo na nossa vida como igreja, para que possamos ser não apenas crentes ou cristãos, mas realmente discípulos do Senhor Jesus Cristo. Amém? E ser discípulo de Jesus Cristo, muitas vezes a gente não consegue definir muito bem. Tem um texto da palavra de Deus que é Marcos 4:19, eu não vou pregar sobre esse texto, mas ajuda a gente a entender bem o que é um discípulo de Jesus Cristo. Jesus estava no mar da Galileia, ele encontrou 2 irmãos, Pedro e André, pescadores, e foi a primeira vez que ele chama alguém. Ele chega para esses homens e diz o seguinte: olha, me sigam, venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Então nós podemos perceber que um discípulo de Jesus é alguém que primeiramente decide seguir a Cristo. E esse foi o convite de Jesus: me sigam, venham após mim. O segundo elemento, a segunda característica de um discípulo de Jesus Cristo é aquele que se deixa ser transformado por Jesus. E aí Jesus disse então: eu vos farei
Então, na nossa jornada, nós somos transformados por Cristo. E no final, então, o discípulo, aquele que está comprometido com a obra de Jesus, que é de fazer pescadores de homens. Então, o discípulo de Jesus é aquele que decide seguir a Cristo, que se deixa ser transformado por Cristo e que está completamente comprometido com a missão dele de ganhar pessoas, homens e mulheres, para a glória do Pai. Mas eu quero conversar com os irmãos nessa noite, rapidamente aqui, sobre a segunda característica de um discípulo de Jesus Cristo, que é aquele que se deixa ser transformado por Jesus Cristo. Porque afinal de contas, o chamado de Jesus para sermos seus discípulos é uma jornada que nós começamos e que só vai terminar na eternidade. Nós estamos aqui nessa vida de passagem, vivemos por aqui, mas nós somos chamados por Cristo para começarmos essa jornada com Ele, que não vai terminar aqui. E nessa jornada, então, Cristo não nos chama para a perfeição. Ele não nos chama para sermos perfeitos aqui na terra, porque nós estamos corrompidos pelo pecado. Mas Ele nos chama para a santificação, para um processo de transformação, em que cada vez mais deixamos de viver aquilo que nós queremos, para viver aquilo que Ele quer. E que deixamos de ser aquilo que nós somos, para que possamos ser aquilo que Ele é. Então percebam, o chamado de Jesus Cristo para sermos seus discípulos, não é um chamado para a perfeição, mas é um chamado para a santificação. E precisamos então caminhar com Cristo para que Ele realmente nos transforme, para que nós possamos então ser cada vez mais parecidos com Ele. E eu fico pensando que todos os momentos da nossa vida, tudo aquilo que nós passamos, na verdade são situações que o próprio Senhor Jesus Cristo usa, para que então sejamos transformados, para sermos cada vez mais parecidos com Ele. E é isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, como Jesus usa todos os momentos da nossa vida, para que nós então sejamos mais parecidos com Ele, especialmente os momentos de adversidade da nossa vida. Vocês já pararam para pensar que quando está tudo bem na nossa vida, quando está tudo tranquilo, quando há fartura na nossa vida, a nossa tendência natural é a acomodação? É ficarmos parados no nosso canto? Isso acontece com quase todo mundo, não vou generalizar. Mas quando nós passamos por um momento de aperto, um momento de dificuldade na nossa vida, é o momento em que nós precisamos reagir, é o momento que nós precisamos sair do lugar. E eu quero pensar com vocês nessa noite que o Senhor Jesus Cristo, Ele permite momentos de adversidade na nossa vida. E Ele muitas vezes intencionalmente nos leva para esse tempo de adversidade, para que a adversidade então possa revelar aquilo que há em nós que precisa ser transformado, para que nós possamos então ao final nos tornarmos um pouquinho mais parecidos com Jesus Cristo. Eu convido vocês então a lerem o texto que está em Marcos 6, de 45 a 52, e o convite da palavra de Deus para todos nós nessa noite é: aproveite a jornada. Aproveite a jornada com Cristo, não importa o que você está enfrentando, não importa se você está num momento de paz, de tranquilidade, um momento de abundância na sua vida, ou se você está no momento de adversidade, mas aproveite a jornada. Aproveite a jornada. Mateus 6, 45 a 52 está sendo projetado ali, vocês podem acompanhar. Marcos 6, 45 a 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido.
Nesse processo de transformação que Cristo quer fazer na vida de cada um de nós, Ele olha muito bem para quem nós somos, Ele nos conhece muito bem, e Ele de cara percebe que há algumas coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. Se nós pararmos para pensar bem como foi o ano passado, nós vamos descobrir que nós erramos em algumas coisas. E aí de repente agora na noite de 31 de dezembro, uma das suas resoluções foi: eu não vou mais fazer aquilo, eu vou fazer tudo diferente no próximo ano. Mas Jesus sabe muito bem aquilo que realmente atrapalha a nossa caminhada com Ele. Ele sabe aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser implementado por cada um de nós. E esse texto aqui para mim, ele deixa muito claro como Jesus então usa o tempo da adversidade, um momento muito difícil na vida dos discípulos, para revelar para os próprios discípulos aquilo que precisa ser mudado. Porque, meus queridos, não basta muitas vezes o Senhor Jesus Cristo saber o que precisa ser mudado na nossa vida. Nós precisamos ser convencidos disso. Nós precisamos saber o que precisa ser mudado na nossa vida. E nada melhor do que um tempo de adversidade, um tempo de dificuldade na nossa vida para fazer isso. E o texto então conta essa história. O poder de Jesus aqui fica manifesto, Ele sai andando sobre as águas, Ele acalma o vento. Mas para mim o maior milagre aqui é um milagre que acontece na vida dos discípulos. Se nós pararmos para pensar bem, os discípulos já estavam com Jesus Cristo já há algum tempo, e Jesus os conhecia muito bem. Esse texto está logo na sequência da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus utiliza 5 pães e 2 peixes e alimenta mais de 5.000 pessoas. O texto fala de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus então dá uma ordem simples para os seus discípulos: atravessem o mar enquanto eu fico aqui despedindo a multidão. E aqueles homens então obedientes decidem fazer aquilo, começam a travessia do mar, e o texto nos fala que Jesus fica no monte orando. Ao cair da tarde, entre 6 e 7 da tarde aproximadamente, esses homens já estavam no meio do mar. João 6,19 falam que eles já haviam andado aproximadamente, navegado aproximadamente entre 25 e 30 estádios, que daria cerca de 5 quilômetros, 4 a 5 quilômetros. Eles estavam ali no meio do mar, remando. E aí eles começam a enfrentar um momento de adversidade na sua vida, um vento contrário que impedia que eles chegassem do outro lado. E para mim é muito interessante que Jesus está no monte orando, e o verso 47 nos diz que apenas na 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, Jesus foi ajudá-los. Vocês conseguem imaginar isso? Alguém remando cerca de 8 horas contra o vento, sem conseguir chegar do outro lado, e só então Jesus chega diante deles para acalmá-los. Dessa semana eu tive uma experiência, eu fui fazer um passeio de escuna aqui, e eu confesso para os irmãos que eu fiquei enjoado. Eu não estou acostumado com o mar. Agora conseguem ficar imaginando 8 horas alguém remando contra o vento de madrugada, cansado, exausto, sem conseguir chegar do outro lado? E aí você fica pensando, não tem como piorar essa situação. Não tem como piorar essa situação. E por incrível que pareça, na vida daqueles homens teve como piorar. Eles olham para o lado então e veem Jesus andando sobre o mar, pensam que é um fantasma, e o texto diz que eles gritam de medo. E a expressão utilizada aqui é realmente um grito de pavor, como naqueles filmes de terror. Meus irmãos, os discípulos gritaram como uma menina com medo. É isso que o texto está querendo dizer aqui. O que fica muito claro aqui é que a adversidade foi usada por Jesus Cristo para revelar o medo que havia no coração daqueles homens. O judeu, ele tinha muitas superstições. Para ele o mar era o local do Leviatã, um monstro que estava prestes a tragar qualquer navegante. E eles então ali, por causa do seu medo, eles não conseguem perceber que era o próprio Senhor Jesus Cristo que estava indo ao encontro deles. Eu fico pensando na nossa vida, quantas vezes nós temos medos que estão escondidos dentro de cada um de nós, e que somente um tempo de dificuldade na nossa vida é capaz de revelar. Aqueles homens, um pouco antes, vislumbraram a multiplicação, eles estavam com Jesus, e a multiplicação não foi capaz de revelar o medo que havia no coração deles.
Mas naquele tempo de dificuldade, naquele tempo de adversidade no meio do mar, Jesus utilizou então esse momento para que o medo no coração dos seus discípulos fosse revelado. Fosse revelado. Eu não sei se isso acontece com vocês também, mas quantas vezes Deus chega diante de nós, Ele quer vir ao nosso encontro, Ele quer nos dar uma tarefa, Ele quer fazer alguma coisa na nossa vida, e porque nós não conseguimos compreender que é Ele, nós ficamos com medo. E o medo então se refere muitas vezes àquilo que o próprio Senhor quer fazer na nossa vida, em nós e através de nós. E o tempo de abundância, o tempo de paz, esses momentos não são capazes de revelar esse medo que está em nós. E Jesus então usa o tempo de adversidade para fazer isso. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei se você está enfrentando um tempo de adversidade, mas aproveite esse tempo para que Jesus então revele o medo que há no seu coração, para que Ele finalmente possa chegar e falar como Ele falou para esses homens aqui: não tenham medo, sou eu. Meus queridos, Jesus quer usar o tempo de adversidade na sua vida para tratar algumas coisas que estão atrapalhando a sua caminhada com Ele, e uma delas pode ser o medo que há no seu coração. E eu te garanto que o tempo de paz, o tempo de multiplicação não vão revelar o medo que há em você, mas a adversidade sim. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu era solteiro ainda, eu estava lá em Conceição de Macabu, no acampamento de carnaval, por ocasião do carnaval, é assim que meu pai gosta de falar, né? Então eu aprendi com ele, e estávamos lá de madrugada contando histórias de terror, e eu era aquele mais empolgado para contar as histórias de terror, e o meu grande objetivo, claro, era assustar as meninas. E estávamos numa rodinha ali, talvez umas 10, 12 pessoas contando histórias, devia ser por volta das 3 da manhã, e de repente 2 pessoas saem do quarto enroladas num lençol. E eu preciso confessar para vocês que eu fui o primeiro a correr. Eu fui o primeiro a correr. E aí eu fico pensando que eu estava contando aquelas histórias, mas na verdade eu tinha medo daquilo. Eu não compreendia aquilo na minha vida. Eu não estava preparado para lidar com aquela situação. Os irmãos conseguem imaginar se eu estivesse naquela situação e realmente tivesse aparecido um fantasma? Vamos imaginar que fantasma existe. Meus queridos, muitas vezes nós falamos sobre as coisas de Deus, nós pedimos que Deus faça alguma coisa na nossa vida, nós queremos ser usados por Deus, mas nós temos medos que precisam ser tratados em nós. E Jesus então, de uma forma proposital, Ele pode nos levar no meio da adversidade para que Ele possa tratar o medo que há no nosso coração. Então, se você está enfrentando um momento de adversidade, um medo na sua vida está sendo revelado, não se preocupe, mas aproveite a jornada, porque é isso mesmo que Jesus quer fazer, para que depois, quando Ele tratar o medo que há no seu coração, você seja um discípulo melhor e mais parecido com Ele. Mas além do medo, há outra coisa interessante que a tempestade revela na nossa vida. Nós estamos falando aqui de pescadores experientes. Aquele mar foi o local da chamada de Pedro, André, Tiago e João. Eles conheciam muito bem aquela situação. Eles estavam num barco, eles eram pescadores. E é curioso que Jesus deixou que eles enfrentassem a tempestade justamente num ambiente totalmente conhecido por eles, totalmente dominado por eles. E Jesus deixa então que eles durante 8 horas tentem vencer a adversidade, para que pudesse revelar então uma outra coisa que precisa ser tratada na vida dos seus discípulos, que é a nossa autossuficiência. Aquele nosso pensamento, aquela intuição que nós temos de que nós somos capazes de fazer as coisas sem precisar de ninguém, que nós somos superiores, que nós podemos vencer as adversidades, que nós podemos lutar com os nossos medos, que nós podemos superar os desafios. Meus queridos, autossuficiência pode parecer uma palavra muito pesada, mas quantos de vocês aqui, isso acontece comigo, que está dirigindo por algum lugar e se perde, de repente a esposa vira: peça informação. E a resposta que um bom marido costuma dar é: eu sei o que estou fazendo. E eu acredito que isso não acontece apenas comigo, mas acontece com muitos maridos que estão aqui. Isso na verdade é um recado que nós estamos dando: olha, eu não preciso de ajuda nesse aspecto, eu sei o que estou fazendo.
E percebam como foi justamente a autossuficiência, ou a intenção ou o desejo de não depender de Deus que fez com que o homem caísse no Éden. Essa foi a cilada de Satanás. Olha, Deus disse para vocês que vocês vão morrer. Não, na verdade, o que Ele está querendo esconder de vocês é que Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Nós não podemos viver sem Jesus Cristo. Nós não podemos caminhar com Ele, nós não podemos fazer essa travessia sem uma dependência cada vez maior dEle. E aí o tempo de paz na nossa vida, ou o tempo de multiplicação, eles não são suficientes para revelar que nós somos autossuficientes. E Jesus então permite a adversidade na nossa vida, para literalmente nos colocar no nosso lugar, no chão, para que possamos perceber o quão dependentes nós somos dEle. Eu não sei se isso está acontecendo com você, eu não sei se Jesus está permitindo uma adversidade na sua vida para que Ele possa quebrar você, para que você possa realmente perceber que sem Ele você não pode caminhar, não pode viver, não pode sequer cumprir a vontade dEle na sua vida. Então, se você está enfrentando um momento de adversidade, aproveite a jornada, porque Jesus pode estar querendo trabalhar essa situação na sua vida. O seu problema da autossuficiência. E o tempo de paz e de multiplicação não são suficientes para revelar isso. Além do medo e da autossuficiência, o momento de adversidade na nossa vida serve para revelar também um outro problema que muitos de nós são acometidos, que é a insensibilidade ou a dureza do nosso coração. Os versos 51 e 52 dizem que os discípulos ficaram atônitos, ou seja, muito surpresos com o que viram, porque não haviam compreendido o milagre da multiplicação, antes o seu coração estava endurecido. Como eu expliquei aqui, um pouco antes, Jesus havia alimentado mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Mas se você tiver curiosidade de voltar um pouquinho a sua página, não vai fazer isso agora, mas lê em casa depois. Jesus olhou para aquela multidão, olhou para os seus discípulos e disse o seguinte para os discípulos: deem comida para eles, alimentem a multidão. E a resposta foi: mas Senhor, nem 200 denários serão suficientes para fazermos isso. 200 denários era quase um ano de um trabalhador normal. O que aqueles homens responderam para Jesus é o seguinte: Senhor, o Senhor está pedindo para nós usarmos um dinheiro, um recurso que nós não temos para alimentar quem nós não conhecemos. Mas na verdade o que Jesus estava dizendo para eles é o seguinte: olha, vocês têm a responsabilidade de mostrar à multidão quem é o pão da vida, que sou eu. Jesus, quando alimentou aquela multidão, Ele estava querendo mostrar para ela que Ele era capaz de saciar a sua fome, não apenas física, mas principalmente a fome espiritual. Mas os discípulos então não compreenderam aquilo, porque o seu coração estava endurecido. Um discípulo de Jesus Cristo não pode ter o seu coração endurecido diante da multidão que perece com fome, sem saber que Jesus é o pão da vida. E Jesus então está querendo dizer para cada um de nós que a nossa responsabilidade como seus discípulos é mostrarmos para a multidão que Ele é o pão da vida e conduzirmos essas pessoas até Ele, para que elas possam ter a sua fome saciada. Eu fico pensando que a obra de Deus se refere a Ele e aos perdidos. Nós somos apenas a menor parte desse contexto todo. Quando nós pensamos em alguém que precisa de Deus, nós não temos o direito de pensar que essa pessoa não merece ou não deve ser apresentada a Cristo porque não tem jeito para ela. Nós temos a responsabilidade apenas de levar as pessoas até o pão da vida, que é Jesus Cristo. E quantas vezes nós passamos pessoas na rua, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, e estamos com o nosso coração endurecido, e Jesus se vira para nós e diz: olha, alimente a multidão, e nós dizemos: Senhor, nós não podemos fazer isso, não temos os recursos para fazer isso, nós não somos capazes de fazer isso. E quando Ele então quer se manifestar no nosso meio, quer fazer um milagre no meio de nós, nós não conseguimos perceber isso, porque o nosso coração está endurecido diante da realidade da multidão que está faminta,
e diante do poder dele, da capacidade dele de alimentar a multidão. Meus queridos, nós precisamos deixar o Senhor tratar a dureza do nosso coração. E o tempo de paz e de multiplicação na nossa vida não são suficientes para revelar essa dureza no nosso coração, mas a adversidade sim. E pode ser que Jesus esteja permitindo que você enfrente então um tempo difícil na sua vida, para que Ele possa revelar a dureza que há no seu coração em relação aos perdidos. Essa dureza é como se fosse uma casca que envolve o nosso coração e impede que realmente Jesus penetre no nosso coração. E precisamos deixar então que Ele trate e quebrante isso, para que possamos cumprir realmente a sua vontade na nossa vida, de levarmos os famintos até Ele, que é o pão da vida. Então, se você está passando por uma adversidade na sua vida, aproveite a jornada e deixe que o Senhor quebrante o seu coração, para que você se torne um discípulo melhor e cada vez mais parecido com Ele. Eu já concluo aqui essa breve reflexão nessa noite, dizendo o seguinte para você: pode ser que você não esteja enfrentando um momento difícil na sua vida, e se você não está enfrentando esse momento de dificuldade, glorifique a Deus por isso, mas não espere passar por um tempo de adversidade para deixar que o Senhor revele aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Se você se colocar diante dEle, se abrir o seu coração para a atuação do Espírito Santo, Ele vai revelar aquilo que precisa ser mudado no seu coração. Então não espere o tempo de adversidade para que isso seja revelado para você, faça isso agora. Mas se você está enfrentando o tempo de adversidade, não reclame, não lamente, mas aproveite a jornada, porque Jesus quer usar isso para o nosso bem, como nós cantamos aqui agora há pouco. Tu fazes que tudo coopere para o bem, coopere para o meu bem, não é isso? Nós cantamos isso, mas na hora do momento difícil, nós não queremos isso. Então, se você está nesse tempo de adversidade, aproveite a jornada com Cristo, porque Ele quer fazer de você um discípulo melhor, e Ele está usando isso para fazer isso. Amir Klink, eu acredito que todos aqui conheçam, ou grande parte conheça. Ele é um grande aventureiro, ele é um paulistano que em 1984 ele atravessou o Oceano Atlântico sozinho no barco a remo. E depois, então, não satisfeito com isso, ele decidiu fazer uma outra jornada. Ele saiu de Paraty, ele foi até o Polo Sul, e depois de ficar aproximadamente 7 meses preso no gelo sozinho, ele resolveu sair e ir até o Polo Norte. Depois que ele chegou no Polo Norte, então sozinho, ele voltou para Paraty, numa viagem de mais de 2 anos. E uma vez, então, uma repórter fez algumas perguntas para ele numa entrevista, e perguntou para ele o seguinte: olha, o que você tem para dizer como mensagem, qual foi o maior desafio para você? E nas suas respostas, uma que me marcou numa pequena leitura que eu fiz, foi a seguinte: o pior naufrágio é nunca partir. O pior naufrágio é nunca partir. Então, se Jesus está convidando você para uma jornada com Ele, o que pior que pode acontecer com você é não partir para essa jornada. Não fique pensando no que vai acontecer, não fique pensando nas dificuldades que você vai enfrentar, não fique pensando no que os outros vão dizer. O pior naufrágio é não partir com Cristo. Então, se Cristo convida você para ser um discípulo dele, assim como ele fez com aqueles 4 pescadores, siga Cristo, decida segui-lo, deixe que Ele transforme a sua vida e se comprometa com a missão e com a obra dEle, e aproveite cada momento dessa jornada para que você se torne cada vez mais parecido com Ele, seja um momento de bonança, seja um momento de multiplicação, ou seja um momento de adversidade na sua vida. Mas pense, querido, o pior naufrágio é não partir. Se Cristo está convidando você, diga sim e comece essa jornada com Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, e que você entenda que realmente, algumas vezes pode não parecer fácil caminhar com Cristo, mas o texto nos fala que eles chegaram do outro lado do mar, os discípulos chegaram do outro lado. Mas eu fico pensando em como a vida deles foi transformada aos poucos,
enquanto Jesus ia revelando aquilo que precisava ser mudado no coração deles. E Jesus precisa então revelar aquilo que está no nosso coração. Pode não ser o medo, pode não ser a autossuficiência, pode não ser a dureza do nosso coração, mas Ele sabe, e de repente Ele está revelando para você nessa hora. E se Jesus está revelando aquilo que precisa ser mudado na sua vida, não rejeite a atuação dEle, e permita que Ele faça essa transformação para que você se torne um discípulo verdadeiramente melhor dEle. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desafio da palavra de Deus, que aproveitemos a jornada com Cristo, para que sejamos cada vez mais parecidos com Ele, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, e Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando Ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Eu quero convidar aqueles que estão passando um tempo de adversidade para se colocar em pé, por gentileza. Quem está enfrentando um tempo de adversidade, fique em pé. Não importa qual seja. E o tempo de adversidade, pelo que nós ouvimos na pregação tão linda, tão bíblica, tão espiritual nesta hora, ele revela o medo, ele revela a autossuficiência, ele revela a insensibilidade do coração. Medo de quê? Jesus está perto, Jesus está dentro da sua vida. Autossuficiência, que bom descobrirmos que nós somos 100% dependentes de Jesus. Não se julguem incapazes, porque nós não somos capazes mesmo não. O poder é de Jesus, sempre, não nosso. E também às vezes nós podemos pensar que a sensibilidade não nos alcançou ainda. Somos insensíveis, nós somos humanos. E uma das características nossas de humanos é exatamente essa: não temos sensibilidade para perceber a presença de Jesus às vezes. Embrutecemos os nossos corações. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus declaro a bênção para vocês, amém? Eu quero convidar o pregador que Deus usou, pastor Rodrigo, para estar orando por todos nós. E quero convidar a toda a congregação a se colocar em pé também. E vamos orar, clamar ao Senhor que Ele confirme essa grande bênção na vida de cada um. E que cada um que está fazendo travessia chegue ao outro lado. Acredite nisso, porque Jesus agora já entrou no barco. Aí agora, chegar ao outro lado é tudo 100% do poder de Jesus. Você só pode chegar ao meio da caminhada. Agora, para chegar ao outro lado é com Ele. Amém? Por isso, vamos orar. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, nosso Deus e Pai, porque o mesmo Jesus Cristo, ó Deus, que fez essa obra maravilhosa na vida daqueles homens, continua fazendo hoje, Senhor.
Te glorificamos, ó Pai, porque assim como Teu Filho chamou aqueles pescadores para segui-lo, o Senhor também, ó Pai, nos chamou para essa jornada. E glorificamos o Teu nome, ó Pai, porque o mesmo poder que o Teu Filho demonstrou naquela madrugada, Ele demonstra hoje na nossa vida, Senhor. Somos gratos, ó Pai, pelo tempo de adversidade que nós enfrentamos, porque Ele nos aproxima do Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes nós nos sentimos longe do Senhor, embora o Senhor sempre esteja perto. Muitas vezes, ó Pai, temos medo de fazer aquilo que o Senhor está nos pedindo. Queremos viver, ó Pai, de acordo com a nossa própria vontade, sem depender do Senhor. E muitas vezes também, ó Deus, estamos endurecidos diante da Tua presença, diante do Teu poder. Mas nessa hora, ó Pai, nós declaramos que nós confiamos no Senhor, para que o Senhor possa, ó Pai, realmente tirar o nosso medo. O Senhor, ó Pai, revelar e nos amparar nos Teus braços, ó Pai, porque nós somos dependentes do Senhor. Que o Senhor possa olhar para cada um de nós, ó Pai, e também ter a liberdade de tratar aquilo que precisa ser tratado, Senhor. Nós sabemos que nós falhamos, ó Pai, mas há um desejo sincero no nosso coração de sermos discípulos melhores, de sermos mais parecidos com Jesus Cristo, de termos, ó Pai, a nossa fé no Senhor aumentada. Então faça essa obra, Senhor, em nome de Jesus, no coração de cada um de nós. Que saiamos daqui, ó Deus, diferentes da forma da qual entramos, Senhor. Que saiamos daqui mais próximos do Senhor. Que saiamos daqui com a nossa fé fortalecida, por saber que o Senhor está conosco, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ó Senhor, derrama paz, derrama, ó Deus, a alegria, a paciência no coração de cada um dos Teus servos, dos Teus filhos aqui nessa noite, Senhor. Que possamos sair daqui, ó Deus, encorajados pela Tua palavra e pela Tua presença. Que se nessa noite, ó Pai, alguém também decidiu começar essa jornada com Cristo, que, ó Pai, o Senhor possa acolhê-lo como filho. Que o Senhor receba essa pessoa nos Teus braços, ó Deus. Que durante toda essa jornada, essa caminhada, todos nós juntos possamos nos gloriar no Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa segurança, a nossa fortaleza. Muito obrigado, ó Deus, porque nós sentimos a Tua presença no nosso meio, e porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor cumprirá a Tua promessa, de que sempre estará conosco, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida. Nós oramos assim, ó Pai, agradecidos, confiados no Senhor, e nós oramos, ó Pai, não porque merecemos, mas porque nós temos o sumo sacerdote Jesus Cristo, que se compadece de cada um de nós. E é no nome dele que oramos nessa hora. Amém, Senhor. Localizado na mais nobre região de São Pedro, ao lado da Justiça Federal e do Teatro Municipal, venha conhecer o Residencial San Pietro. Excelente oportunidade para morar bem. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas na garagem, sauna, piscina, salão de jogos, salão de festa, espaço fitness e muito mais. Incorporação e realização New Life Construtora. Construção REG. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88 *111 555.